Graças a Deus, meus irmãos. Vai ter que pôr o mudo do seu telefone. Baixa o microfone tudo. Tá no zero. E agora onde que... Não, o áudio mesmo do seu. Tá zerado. Ah, peraí. Isso. Baixou? Peraí. Agora sim. Vê se tá melhor. Não, tava saindo o áudio. Tá no zero. Não... Tá mudo? Bom, vamos ver se vai dar certo. Se não vai dar microfonia. Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma noite estamos aqui no nosso plano de leitura. Que Deus possa, em Cristo Jesus, abençoá-los grandemente nesta noite. Né? E Deus tem uma palavra para o teu coração. E eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Põe o fone de ouvido aí que vai ser melhor. Deixa aquele lá buscar o fone de ouvido. Enquanto isso, eu vou colocando a introdução aí do nosso plano de leitura, beleza? Enquanto aqui ela vai se preparando aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa vinheta. Vamos ver aqui se vai. Ixi, não vai. A vinheta não vai hoje, hein? Deixa eu ver aqui. Por que ela não quer ir hoje, hein? Pior que eu não sei por quê. Acho que agora vai. É isso aí, graças a Deus deu certo. Vamos lá agora para a nossa leitura de hoje. Se você está com a sua Bíblia na mão, é Romanos, capítulo de número 13. Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 13. Já pega papel e caneta, que eu já vou colocar para vocês aqui, para a gente já ir ouvindo aí a leitura de hoje. Vamos lá, Romanos, na voz de Cid Moreira. Romanos, capítulo 13. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão ao serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo. Pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos:
não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Muito bem, deixa eu abrir aqui. Muito bem, aí foi Romanos capítulo 13. Meus irmãos, bora lá, eu vou fazer uma introdução aqui do capítulo 13. Depois a irmã Keila já vai entrar aí falando, ela tá do meu ladinho aqui, né? Ela não vai abrir o microfone dela para não dar a microfonia, mas ela vai falar, vai sair no meu microfone aqui para vocês entenderem aí aquilo que ela estiver falando. Se vocês não entenderem, por favor, fala, que aí a gente faz de outro modo aqui, beleza? Então, bora lá. Romanos capítulo 13, né, na nossa introdução aqui de hoje, Paulo vai fazer uma orientação clara. Que orientação é essa? Sobre as autoridades civis, né? Como também ao próximo. Ele nos chama a viver uma vida de respeito, amor e obediência. Então, o capítulo 13, ele se resume a isso, né? A viver uma vida de respeito, amor e obediência. E também no finalzinho do capítulo ela fala sobre a volta de Jesus e como nós devemos estar aguardando ele. Muito bem, graças a Deus. Então, nossa irmã Keila vai conduzir aí o capítulo 13 e nós vamos aqui freando ela, porque ela fala demais, né? E nós vamos freando ela aqui para a gente conseguir entender aquilo que ela quer passar aqui para nós, tá bom? Bora lá, irmã Keila, tá com você. É para me abrir o meu? Não precisa abrir o microfone. Ah, tá. Vocês estão ouvindo ela? Vai falar, vocês me dão um joinha aí. Pai Senhor, meus irmãos, boa noite. Tá indo bem? Tá todo Vocês estão escutando bem? Então tá bom. Então a gente vai compartilhar hoje a palavra em Romanos capítulo 13, né? Subtítulo aí já fala sobre da obediência às autoridades, né? E eu estava estudando para a gente poder estar falando um pouquinho aí junto com o irmão Emerson. E o que eu fiz algumas anotações aqui bem de início do versículo primeiro aí, né? Que fala, todo homem está sujeito às autoridades superiores. E quais são elas, né? Podemos começar, né, com o que Deus foi, o que por Deus foi instituído, né? E o que seria, né? A família, né? Pai e mãe, né? Como autoridades ali dentro do lar, né? A escola, eu coloquei escola, né? Que todos frequentam, né? Desde pequeno já um ambiente escolar, né? E lá na escola não deixa de ter as autoridades, né? Acredito que alguns aqui no estudo, aqui no plano de leitura que estão aí são mães, são pais, são avós, né? Ou até filhos. Então passa por isso que no ambiente escolar tem, né, ali as autoridades, né? Que são diretor, coordenador, professor, né? Que o aluno está ali limitado a essas pessoas, né? Que essas pessoas são autoridades sobre a vida do aluno, né?
E também eu anotei sobre o trabalho, né? Que nós, no nosso dia a dia, temos algumas autoridades, né? Que não deixa de ser instituído por Deus, né? Que no nosso trabalho tem ali quem trabalha, né, em empresas maiores, né? Tem seus líderes, tem coordenador, seu gerente. E quem trabalha no comércio ou em casa de família, seja outro trabalho que tenha como proprietário ou chefe, né, sobre a vida da pessoa. Então, não deixando de ser uma autoridade, né, que você está ali sujeito, né, a ter limites e pedir, às vezes, autorização para essas pessoas, né, Hermes? Quer falar alguma coisa? Não, pode ir que daqui a pouco eu falo. Não, Tom só fala tudo. Quer falar mais que eu, né? Então, pessoal, aí essas autoridades, né? Então, que foram instituídas pelo Senhor. E o primeiro aí que a gente falou sobre a família, né? Que pai, mãe são as autoridades dentro de um lar, né? O pai ali sendo o cabeça, né? Não deixa de ser instituído pelo Senhor, né? Que é o primeiro ali que veio já a minha mente de falar, né? E na parte civil, né? É civil ou civil que fala? Civil. Civil, né? Que nós, no nosso dia a dia, a gente vê com muita frequência, no caso da prefeitura, né? A parte municipais, né? Aí também tem as estaduais, as federais, que são autoridades que estão acima de nós, que nós respondemos, né, para esses governos, né? Mas essa ideia não é uma ideia Não, acho que aqui eu já estou em outro assunto já, pessoal. Vou dar uma pausa aqui. Irmão Hermes, tem alguma coisa aí para falar? Bora lá. Irmão, se vocês quiserem comentar alguma coisa, sabe como que é, né? Levanta a mãozinha aí. Pede para falar, abre o microfone e a gente para aqui, beleza? Então vamos entender aqui, ó, do versículo de 1 a 7, é isso que a irmã Keila falou, né? Então, Paulo afirma aqui que nós temos o quê? Autoridades ou líderes, né? Então, como a Keila falou, né? Primeiro, a primeira instituição que uma criança conhece, qual é? É a sua família, né? Então, qual que é os maiorais da sua família? São o pai e a mãe. Então, essa criança, ela está limitada à autoridade do pai e da mãe. E com isso ela tem os seus deveres, né? Então ela tem que honrar, ela tem que amar, ela tem que respeitar. Então, isso é para toda a sociedade. Se você, aqui ela colocou aí o trabalho, aqueles que trabalham, que tem um líder acima deles, eles também têm que respeitar, têm que amar, têm que aprender. E eles só vão fazer isso dentro de uma empresa se eles aprenderem dentro de casa. Então, há uma grande responsabilidade sobre o líder da família. Ou seja, Deus instituiu a família para que a família entendesse, para que o filho entendesse esses padrões. Então, uma criança que ela não respeita os pais, né, não entende a liderança dos pais, ela nunca vai entender a liderança de um superior dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, isso é muito difícil, porque hoje o pai e a mãe, eles estão, e nós vamos comentar um pouco sobre isso também, né, debaixo de regras, né? Então, isso é muito importante a criança entender que ela precisa estar debaixo dessa liderança familiar. Depois ela vai sair dessa liderança familiar, ela vai entrar no mercado de trabalho, e aí ela vai ter outros líderes que ela vai ter que aprender de uma forma ou de outra a honrar e a respeitar o ambiente de trabalho. Na forma municipal, estadual e federal é da mesma forma, ou seja, nós temos também honrar e respeitar, entendendo que quem instituiu essas pessoas como liderança foi Deus. Toda liderança é instituída por Deus. Pode falar. E a gente vê que é uma sequência, né? Agora, você falando aí, fui lembrando aqui o que a gente estava estudando, que segue, né? A criança, se ela aprende com o pai e a mãe em casa, a obedecer as regras, né? Até o limite,
a ser instruído, né? Isso é muito importante. Limite, né? A palavra-chave. Precisamos aprender a ter limites. Pode seguir. Aí essa palavra que quando eu anotei família, a primeira coisa que veio à mente foi criança, né? Desde pequeno, porque em seguida veio a escola. Então a gente lembra quando a gente era pequeno como era diferente a escola, como mudou tudo, né? A gente escuta, meu filho o Rubens terminou o ensino médio ano passado e a gente sempre conversava. Então as coisas mudaram muito, não só no ambiente escolar, como as próprias crianças, né? Que foram para a escola. Por quê? Porque esse ambiente familiar mudou nos últimos anos, né? As famílias, muitas famílias desestabilizadas, né? Então não tem esse padrão mais igual antes, né? Que os pais impunham muito forte o limite, né? E então a criança na família aprende, né? Voltando ao assunto. E quando ela vai para a escola, era reforçado esse limite, né? A criança estava crescendo nas suas séries ali, fundamental, depois ia para o Fundamental 2, até chegar no ensino médio, mas cada sequência de idade, né, saindo ali de criança para pré-adolescente, né, adolescente até chegar no ensino médio, que já são jovens, eram mudados ali os limites, né, e parece que aquele limite ia abrindo uma portinha a mais e dando um pouquinho mais de abertura para eles aprender mais as suas responsabilidades, né? E até quando chegava na idade do ensino médio, que já tinha o guardinha que ia para o guarda-mirim ou entrava em qualquer primeiro emprego. Eu lembro muito que na minha época de jovem, o pessoal entrava muito no supermercado, né? Na época tinha o supermercado de Peron, quem é aqui da cidade sabe. Então muitos daqueles meninos novos trabalhavam de embalar a compra, né? E as meninas entravam na guarda-mirim, já o seu primeiro emprego. Então ali já aprendia, né? Mais limites, mais regras, como que já começava o início da vida adulta, né? Nós vivemos embaixo de regras, né? E quando a pessoa entra nesse início da vida adulta, né? E aí Paulo vai falar lá no versículo 4, né? Porque ela é o ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Ou seja, então as autoridades, elas existem para quê? Para que ela coloque regulamento, ou seja, limites. Então todos nós vivemos debaixo de regulamento, né? Seja ele municipal, estadual, federal, família ou escola. Todos nós temos limites, né? Quando você sai do seu limite, é porque você violou uma regra. Quando você viola uma regra, você tem consequências, né? E quais são as consequências? Por exemplo, numa família, né? A criança saiu de uma regra, ela fez um mal, automaticamente ela entra em castigo. Isso em algumas famílias, né? Não são todos, e é por isso que existe uma bagunça hoje generalizada. Então a criança... Tem uma consequência, né? Consequência, né? Então quando a criança não entende que se ela passar do limite ela vai sofrer uma consequência, ela vai sofrer o resto da sua vida. Mas posso dar um exemplo? Pode dar um exemplo. E às vezes hoje em dia, muitas famílias levam para aquele lado assim: ai, coitadinho do meu filho, vou penalizar ele vai ficar de castigo. Vou usar o castigo falando, porque aqui em casa eu uso essa palavra mesmo, calice. Né? Algumas pessoas aqui sabem que eu tenho uma criança especial, ela tem deficiência intelectual e apraxia da fala e outras coisinhas mais, mas ela entende ou não. Inclusive, quando ela tá fazendo, hoje eu falei para ela que ela tinha que tomar banho, tava na hora já. Eu falo uma vez, eu falo duas, falei, Alice, já falei a terceira. Se você não obedecer, vai ter consequência. Na hora ela vai pro banheiro tomar banho, fazer o que ela tem que fazer, porque mesmo com a deficiência e com a dificuldade em algumas questões, ela entende que vai ter uma consequência se ela não obedecer. Por quê? Porque ela tem uma regra a cumprir. Ela sabe que ela tem que tomar banho, que ela tem que escovar os dentes, pentear o cabelo.
é a mesma coisa todo dia, mas ela, como é devido à deficiência, às vezes ela esquece, eu lembro ela, relembro e já aviso que vai ter consequências se ela não cumprir. Então, é mais brando do que era com o Rubens? Às vezes sim, devido ao problema. Porém, nós nunca deixou de aplicar o limite. Um pouco diferente, um pouco adaptado. O Rubens às vezes reclama, fala que para ela as coisas é mais fácil, né, do que foi para ele. Mas assim, a gente não pode deixar de mostrar o que é certo ou errado, o que pode, o que não pode. E cada caso é cada caso, né? No nosso caso aqui, a gente ainda consegue colocar isso com a Alice. Às vezes tem outros casos que não dá, né? A gente entende, mas como a gente sabe que ela entende, que às vezes ela quer até passar a perna em nós, né, Emerson? Então a gente ela já conhece a pecinha que a gente tem, né? Então, né, nisso que ele está querendo dizer, todo governo existe para o bem. Por quê? Né? Porque essas autoridades, família, trabalho, instituição, enfim, tantos outros, né? Ela não é uma ameaça. Pelo contrário, ela existe para exercer o bem. Se a pessoa sai fora desse bem, ocasionou mal, ela automaticamente ela está sujeita a ter consequências. Por exemplo, na nossa instituição governamental, se alguém rouba, ele pode ser levado qual é a consequência dele? Ser preso, né? Pagar a sua dívida ali numa prisão, né? Se a pessoa faz alguma outra situação, né, existem consequências para todas as coisas. Porém, Paulo orienta, olha, porém pratique o bem, porque se você praticar o bem, você estará isento das consequências, né? Então, se você exercer o bem para com o próximo, você, consequentemente, não vai sofrer consequências, né? É isso que Paulo está dizendo. E aí, né, mais para baixo, Paulo vai falar no versículo 6, por essa razão, também pagai os seus tributos. Antes de você entrar aí nos tributos, tem uma anotação aqui, ó. Fala aí. Que a gente até então estava falando sobre a obediência às autoridades, né? Que a gente estava falando sobre pai, mãe, escola, trabalho e tal. Mas essa ideia não é uma submissão cega, né? Desde que não fira as ordenanças divinas, né? Que a gente, ao estudar aqui Romanos 13, a gente estava comentando, né? Que a partir do momento que a palavra diz para a gente obedecer às autoridades, você está obedecendo pai e mãe, mas aí seu pai ou sua mãe fala que você tem que prostituir. Você está indo contra, né? Você está ferindo aí, no caso, a ordenança divina. Aí isso você não obedece, não. Aí tá indo contra. Porque aquele tá dizendo, né? Não é uma submissão cega, vedada, aonde você vai obedecer à instituição ou o governo do qual você está colocado, né? E você tem que obedecer cegamente, e isso fere os princípios de Deus. Por exemplo... Isso acontece na escola também. Se é alguma coisa, né? Por exemplo, eu falo para aquela matar alguém, né? E ela está sobre a minha autoridade. E ela fala assim, puxa vida, mas matar é errado. Se matar é errado, eu vou obedecer o Emerson? Não. Né? Por quê? Porque isso fere aquilo que Deus instituiu, né? Se o Rubens está sobre a minha autoridade, que é o meu filho, eu falo para ele, Rubens, você vai traficar para mim. Aí ele fala, ô pai, isso é errado, eu não vou fazer. Isso pode trazer consequências para ele? Claro que pode. Como assim, Emerson? Eu não entendi. Então vamos lá. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e vermos os discípulos de Jesus, por que eles foram mortos? Porque eles pregaram a palavra de Deus. Olha que coisa.
Porque a instituição, o governo disse, olha, vocês não preguem, se vocês pregarem, vocês terão consequências. E se você é melhor nós obedecermos a Deus do que aos homens. Lembra de Daniel? Na cova. Quando Daniel foi levado à cova dos leões, por que ele foi levado à cova dos leões? Porque ele desobedeceu uma ordem do governo. Qual era a ordem do governo? Adorar unicamente a estátua. Daniel falou assim, não, eu não vou adorar a estátua, porque o meu único Deus, eu só me curvo a ele. Aí. E teve a consequência, né? E ele teve a consequência por causa disso, né? Foi levado aonde? À cova dos leões. Ele foi livre da cova dos leões? Ele foi livre lá dentro, ou seja, porque foi uma vontade de Deus. E por que não foi essa vontade de Deus para os discípulos? Entende? Então, existem consequências, por exemplo, se nós até demos um exemplo aqui mais cedo, sobre os países que são fechados para o evangelho, né, que não aceitam, um exemplo é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não aceita o evangelho, não aceita Cristo, né, ser ministrado lá dentro. Se alguém pregar o evangelho lá, o que pode acontecer com ele, irmã Keila? Morte. Morrer. Morrer. Porém, é uma consequência, né? E por causa disso eu não vou aceitar essa consequência. Ah, mãe, mas é difícil demais. Quem falou que é fácil, meu irmão? Não é fácil. Você ir contra uma instituição por causa do amor de Deus é sempre difícil. Mas é honrado. Deus vai nos honrar. Então, aqueles que perdem a sua vida por amor ao evangelho por causa desses governos, né, eles terão um lugar preparado que Jesus já nos preparou. Então, esse tipo de coisa nós temos que entender. Trazendo para o nosso país, né, e que nós comentamos até, né, sobre os governantes. Então, a igreja, ela precisa ter pessoas de Deus lá dentro do governo, ou seja, da prefeitura, do estado, do federal. Por na quê? Política, falando mais na claramente, política né? de forma geral. Por quê? Irmã, mas todo mundo que entra na política se corrompe. E nós comentamos sobre isso. A pessoa se corrompe por quê? Porque ela nunca... E aí nós entramos na parte dos tributos, né? Porque ela nunca honrou no pouco. Ah, mas como é que essa pessoa chegou lá? Por influência, né? E não por causa do seu caráter. Princípios. Os seus princípios. Então, quem que a gente tem que colocar lá dentro? Pessoas com caráter, com princípio. Ah, mas tem que ser um pastor? Não, pode ser um padre. Pode ser uma pessoa de outra instituição, desde que a pessoa tenha princípios e caráter. E a gente conheceu pessoas no decorrer da vida, por onde a gente passou, pessoas que ele não era líder religioso, porém era uma pessoa de princípios, uma pessoa cristã, às vezes não da mesma denominação que a gente, às vezes de outras, né, Emerson? Sim. Porém pessoas de princípios, né? Que tinha princípios, de caráter, então, e objetivo, né? Entrou com o objetivo de fazer uma diferença. Por quê? Né? Por que a igreja ela precisa ter pessoas assim? Para barrar leis, né, que surgem diariamente no nosso país, que é para ser um país livre, né? Mas infelizmente instituíram leis porque não tinha pessoas para barrar. E tá cada dia pior, né? Cada dia fica pior. Então nós precisamos ter pessoas de Deus na política. A gente fala assim, né, Hermes, mas a gente também já compartilhou dessa ideia de ser contra. Sim. Ver um cristão, né, um crente, falando mais claramente, envolvido com essas coisas, porque é muito escândalo, né? Muita coisa ruim, né? Que envolve ali, né? Então, mas as pessoas só conseguem ver a parte ruim. Mas a gente já viu uma parte boa também, né? No último ano, antes da gente vir embora para Palmeiras, a gente conheceu uma pessoa, uma serva de Deus, né, no Goiás, que ela é política, né, ela é vereadora, ela foi a mulher mais votada do estado do Goiás como vereadora, e ela tá fazendo um legado, uma coisa linda ali na cidade, né,
trabalhando em prol do menos favorecido, e não só nisso, como em toda a área. Ela é evangélica, porém ela atua na parte da igreja católica, no que eles necessitam, ajuda na área da saúde, ela é advogada, ela entra nas causas das pessoas com deficiência, e ela tem trabalhado mesmo e não tem se corrompido. Então, tipo assim, só que a parte ruim, ela é mais divulgada, ela é mais mostrada, ela é mais comentada do que as partes boas, né? Então, nós temos que ficar atento, né, nós como cristãos, em quem nós estamos votando. Tá? Então, quando você for votar, né, vote não apenas com consciência, mas vendo quem é a pessoa. Né? Se a pessoa tem princípio e se ela tem caráter. Né? Porque senão você pode colocar uma pessoa lá contra aquilo que você prega, quais são os nossos princípios. Né? Então, vamos seguindo. Né? Então, nós temos que honrar, reconhecer, né, essas pessoas, né, e também pagar os nossos impostos, né? Taxa, devemos sim praticar isso sem sonegar. Isso é difícil, mas é preciso, porque se você cooperar com o governo, você no mínimo pode cobrar. Por quê? Porque você é um pagador de impostos. Agora, se você sonega, né, o imposto, você acaba ferindo, né, uma lei, né, e com isso você acaba sendo igual a eles. Então, veja muito bem essas situações. Né? E que mais, hein, que você anotou aí? Você está nessa parte do 8, né? Agora nós vamos... Então, nós fechamos aqui, ó, do versículo 1 ao versículo 7. Né? E agora nós vamos pro versículo... Não, aí nós está do 8 ao 10, que fala do amor ao... Não, nós não terminou do 8 ao 10, o 10 mas agora que nós vamos entrar nele... Ah, eu pensei que você deu uma pincelada aí no início, aí eu pensei que você já tinha... Meu TDAH já voou, já. Vai falar do amor ao próximo, né? Isso, do 8 ao 10. Ah, é verdade. Eu li o 7 achando que era o 8. Que fala aí, né? Que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. E que ninguém fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, né? O versículo 8 vai falando, né? Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. A versão minha aqui fala assim, Segura né? aí, Keila. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, complementar aquilo que nós falamos? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Se tiver alguma pergunta, fala aí que aquilo tá preparada para responder, hein? Pode seguir. Peraí, deixa eu voltar o que eu tava falando. Então, sobre o amor, né? Que ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei, né? Vai falar do amor ao próximo, não é? E o amor, ele cumpre a lei, né? Quando a gente pratica o amor, a gente cumpre a lei. Esqueci o que eu ia falando. Ah, tá. Porque logo no versículo seguinte, né? Traz isso bem claramente para nós. Porque se a gente pratica o amor, né? Se a gente... Deixa eu ver aqui. Se a gente ama, a gente não mata, a gente não vai furtar, não vai adulterar. Então, se você tá praticando o amor, né? Tá devendo... Então, não era isso. Era outra coisa que a gente falou antes. Não, eu pulei. Não devas nada a ninguém. Não deva nada a ninguém. O que é dever? Tá, não me interrompe, não. Agora eu tava voltando, eu tava lembrando. É que eu pulei para o versículo de baixo. É que nós estava completando o versículo 8, né? Mas essa parte aí que fala pra gente não dever nada. O que acontece? No nosso dia a dia, a gente deve. Quem não tem uma conta e uma dívida? Todo mundo tem, né? É normal. A Bíblia diz pra gente que é bom não dever. Né? Foi bem clara essa parte que fala, né? Mas não diz que não é para dever também, né? Então, tudo bem a gente dever. Mas que nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. E que amor seria esse? E se você dever,
Você tem que pagar. É. Isso que a Bíblia ensina. Né? Ou seja, você faz, eu faço uma conta com a Keila. Né? E aí, qual que é o meu dever? Pagar a conta. Né? O que eu nunca vou pagar é o amor. É isso que Paulo está trazendo aqui a luz para o nosso conhecimento. Eu posso dever alguma coisa? Posso. Então, se eu devo, eu tenho que pagar. Ponto. Né? E o que eu nunca vou pagar é o amor ao próximo. Né? Ou seja, né, eu sempre vou dever o amor a Edvanda. Eu sempre vou dever amor a Marinilda. Eu sempre vou dever o amor a Maria. Eu sempre vou dever o amor a Magda. Né? Eu sempre vou dever o amor a Keila. Então, isso é uma coisa que a gente sempre vamos estar devendo. Será que é por isso que a gente às vezes usa aquele termo bem popular que a gente fala que favor não se paga? Porque o favor não deixa de ser um amor, né? Quando a gente faz de coração, né? Coração. Quando fala do favor, né? Você faz o bem a alguém sem nada, o que a direita dá e esquerda não precisa saber. Né? Então, são situações. Né? Por exemplo, se eu tenho condições, né? A Keila está devendo um exemplo aqui na farmácia. Né? Ela não está conseguindo pagar a farmácia, eu conheço a Keila, né? E eu tenho uma condição melhor, estou numa condição melhor, né? E eu tenho condições de pagar a farmácia. O que eu devo fazer? Eu devo pagar a farmácia. Tá certo? Pronto. Isso é amor. Agora, se a Keila, presta atenção, se a Keila vem até mim, que eu tenho mais condição do que ela, e pede para mim, Emerson, você pode pagar a farmácia que depois eu te pago? Então agora ela está devendo. Por quê? Porque ela pediu o favor, né? Porque ela não tinha condições naquele momento. Então eu vou lá e pago a farmácia. A partir daquele momento, ela está devendo. Depois ela tem que me pagar. Não importa se você pode ou não. É isso aí. Entendeu? Agora, se eu vejo a necessidade de alguém, né? Seja aquele, seja qualquer outra pessoa, a necessidade de alguém, e tenho condições de suprir essa necessidade, faça com amor. Porque isso vai trazer benefício para o reino de Deus, para você como servo de Deus, porque você está praticando o amor, tá certo? E quando você pratica o amor nessa intensidade, você tira do seu para dar a alguém, você está praticando o amor e essa pessoa vai se sentir amada. Por exemplo, né, outro dia, estava aqui na cidade mesmo, acho que foi o ano passado, cheguei no semáforo ali, a pessoa falou assim para mim, você pode me dar um dinheiro? Eu disse, não. Ah, mas é para mim comer. Opa, é para você comer? Então entra no meu carro aqui, eu vou te levar ali, vou te pagar um lanche. Opa, a pessoa assustou, falou assim, mas eu posso entrar no seu carro? Eu falei, pode entrar no meu carro. Coloquei dentro do meu carro, levei na lanchonete, paguei o lanche para ela. Ela falou assim, mas como é que eu vou te pagar? Eu falei assim, não, já tá pago, tá tudo certo, você não me deve nada. Opa, então eu fiz porque eu tinha. Agora, e se eu não tenho, irmão Emerson? Se você não tem, você não precisa tirar da onde você não tem para fazer. Mas você conhece alguém que pode. Veja, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Quando eu sei quem tem, eu chego e falo assim, um exemplo, né? Eu não tenho, mas aí eu chego na Júlia, a Júlia é bem financeiramente, falo, Júlia, eu tenho uma pessoa que está passando uma necessidade e você pode contribuir, você pode pagar uma conta de água, você pode fazer uma compra para levar para a pessoa. A Júlia fala assim, ela tem a condição, mas ela fala, eu não vou fazer. Automaticamente, a Júlia não está amando o próximo. Então ela está ferindo o mandamento de Deus. Agora a Júlia fala pelo contrário, não, eu vou pagar a conta de água e vou fazer uma compra. Você pode levar para mim porque eu não quero me expor?
Posso. Ela está fazendo, ela está amando o próximo. Então, veja, se eu tenho ciência do problema, né? Às vezes eu sou o canal que Deus vai usar. Para quê? Para expressar o amor de Deus. Quando eu expresso o amor de Deus, eu estou fazendo bem para o próximo, fazendo que essa pessoa conheça o amor de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, Paulo vai falar: não devas nada a ninguém a não ser o amor. O amor não faz mal ao próximo. Aí, aquilo que você notou, né? O que faz mal ao próximo? O versículo seguinte aqui, né? Isso. Vai lá, o que você anotou aí? Adultério. Isso. Matar. Então vamos lá. Furtar. Segura aí. Por que o adultério faz mal ao próximo? Opa, eu e aquele somos um casal. Se eu pratico adultério, logo eu estou ferindo quem? Ela que é o meu próximo, ou seja, o meu cônjuge. Se eu estou ferindo o meu cônjuge, eu não estou amando. Olha que coisa, né? Não está cumprindo a lei, né? Eu não estou cumprindo a lei. Então, se eu mato, eu não estou cumprindo a lei. Se eu furto, eu não estou cumprindo a lei. Se eu cobiço, eu não estou cumprindo a lei. Logo, me falta o amor. Logo, me falta Cristo. Quem ama está cumprindo a lei. Isso aí. Né? Que a lei amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, acaba que fica em círculo, né? Uma coisa completa a outra. É isso aí. Então, o amor nos ajuda a cumprir a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Acabei de falar. Né? Você anotou aí? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, dizendo: olha, você precisa amar a Deus. Amar a Deus de que jeito? Sobre todas as coisas. Eu preciso amar a Deus sobre o meu governo, eu preciso amar a Deus sobre a minha família, eu preciso amar a Deus sobre tudo. Deus está aqui em primeiro lugar. Se Deus está aqui em primeiro lugar, né, então, onde está o segundo lugar? O próximo. Quem é o próximo? É todas as pessoas que Deus coloca próximo de mim. Esse é meu próximo. A pessoa, nunca vi a pessoa, mas ela passou perto de mim, esse é meu próximo. Lembra do bom samaritano? Né? Aquele samaritano conhecia aquele judeu? Não. Mas foi quem Deus colocou no caminho dele. E por isso, ele ajudou. Então, cabe a nós sempre praticarmos o amor que ajuda ao próximo. O Hermes, às vezes as pessoas acham que o próximo, né, não é somente os familiares, família, né? Mas assim, o próximo dele é o amigo dele, é o conhecido. E muitas das vezes esse próximo aí vem mais como aquela pessoa que você nem conhece. Nunca ouviu falar. Nunca viu, né? Hoje aconteceu um fato interessante comigo. Eu estava numa loja e comecei a conversar com uma moça lá, tal, e conversa flui, né? Vai, vem. E ela virou para mim e falou: quem é você? E aí gosta de conversar. Aí eu falei assim: uai, em que sentido você quer saber? Eu não trabalho aqui, eu falei pra ela, né? Aí ela deu risada, eu falei: mas poderia, que eu já falei aqui pra dona que ela tinha que me contratar, porque eu gosto de conversar. Aí ela conversando comigo, eu cedi pra ela uma roupa que eu tinha separado, né? E ela queria muito, ela gostou. Eu falei: se você for usar, eu vou deixar pra você. E isso aumentou mais a conversa nossa. Eu nunca vi a moça na vida, gente. E vocês acreditam que eu descobri que ela estava no culto domingo na Filhos do Abba? Só que ela não quis ser apresentada. Ela estava naquele pessoal que chegou de visita e pediu para não ser apresentada porque ela tinha vergonha. E conversa vai, conversa vem. A pessoa falou para mim assim, as meninas da loja até ficou com ciúme, que ela veio assim: nossa, mas que pessoa mais linda que você é. Eu até sortei minhas compras, eu falei: não, vou embora, já ganhei meu dia, né? E ela falou: não, mas você conversa, você dá atenção. Dá atenção, olha, nossa, eu precisava tanto conversar com alguém assim, gente, eu que fiquei foi admirada com a conversa nossa ali, né? Eu pensei que tinha sido ela, mas na verdade foi eu. Mas aí acabou que a conversa, ela falou pra mim que tava precisando voltar pra igreja e tal. Eu chamei ela pra participar hoje do plano de leitura, só que ela dorme cedo devido ao trabalho.
E é uma pessoa que gostou muito, você vê. Ela virou pra mim depois de toda a conversa, antes de eu saber que ela sabia que eu era da igreja, ela falou pra mim: que igreja você vai? E eu nem tinha falado pra ela que eu era crente, gente. Aí eu falei: eu vou na Filhos do Abba. Ela: eu fui lá domingo, mas eu não te vi e tal. Aí eu falei, eu mostrei quem que era o Hermes, né? Que o Hermes tinha tido oportunidade. Aí ela falou: tá, eu vi mesmo, seu esposo. Aí eu convidei ela, falou pra mim que vai. Mas você vê como é que é. Eu nunca vi. Graças a Deus eu tenho essa facilidade, né? De abordar pessoas que eu nem conheço, começar a conversar. Isso seja em qualquer ambiente que eu esteja, né? Eu falo que é meu dom, gente. Volta aí, Morris, que tem um restinho aqui de outro assunto, pessoal. Então agora nós vamos falar, nós finalizamos aí do 8 ao 10. Foi claro para vocês aí, o amor ao próximo, o amor cumpre a lei, vocês entenderam isso? Beleza? Dá um joinha aí, ou nós pôs todo mundo para dormir. A Júlia tá acordada. A Júlia tá acordada, ó. A irmã Luzia tá acordada também, ó. Graças a Deus. A Mariluda tá acordada também. Ninguém tá dormindo não, hein, Keila? Você não pôs essa turma pra dormir não, hein? Mas acho que o Rubens dormiu, hein? Meu Deus. Bora lá, então, ó. Do versículo 11 ao versículo 14. Fala aí, irmã Keila. O que você anotou aí? Paulo fala sobre sempre estarmos preparados para a volta de Cristo. É um despertamento, né? Um alerta, um dever de nós como igreja, né? Trazer esse alerta, porque Cristo está mais perto agora do que antes, né? Então, aqui já muda e não muda o assunto, né? Tem tudo a ver e não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver com o que a gente estava falando. E tem tudo a ver, né? A gente falou dos tributos, de ser uma pessoa com princípios, né? Uma pessoa que honra, né? Uma pessoa certa, trazendo para o nosso palavreado, ser uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa honesta, certa com as suas coisinhas, certa com as suas contas, ser bom pagador. Aí a gente veio falando da lei, do amor, por amor ao próximo, né? A gente veio por aí e agora a gente, antes de terminar o capítulo, vem falando do quê? Que o dia está próximo, que a volta de Cristo está próximo, né? E nós temos que estar alerta, né? E despertar, um despertamento, e como igreja trazendo, né, esse alerta, né? Porque se anteriormente aí nessa época eles já estavam esperando a Cristo, imagina agora. E numa dessas sequências que nós falou anterior aí, se a gente não estiver vivendo o amor, tá adulterando, tá matando, tá furtando, não tá pagando, tá sendo negligente, tá passando a perna nos outros, aí Cristo não volta para a igreja, mas volta individual para nós. E aí? Aí o bicho pega. E é por isso que Paulo vai falar, né, nessa exortação, né, que aqui do versículo 11 até o versículo 14, Paulo está exortando a igreja, né? Em que sentido ele está exortando? Ele está falando: olha, vocês precisam despertar. Fica esperto. Por quê? É um alerta àqueles que estão adormecidos. E aquele que está adormecido, ele está próximo de perder a salvação. Olha que coisa. Por que ele está próximo de perder a salvação? É aquilo que a Keila falou. Porque Jesus está mais próximo agora. Jesus está mais próximo hoje. E nós falando aí da volta de Cristo. Ah, mas não voltou para a igreja, voltou individual, né? Igual a gente até usou esse termo e tal. É porque às vezes a gente comentou assim: você pode pedir 5 minutos para Jesus? O que vocês acham aí? Vocês podem? A gente costuma ouvir isso, né? Ah, vou pedir 5 minutos para Jesus e vou resolver aqui. O pessoal fala muito assim, né? Mas e se nesses 5 minutos a sua senha chega? Essa senha é a tal que fala que Jesus voltou individual, né? A gente usa muito disso quando uma pessoa parte, né? Quando a pessoa morre, falece, a gente fala... Eu escuto um parente meu que ele fala: a senha chegou. Ou então quando acontece alguma coisa, né? Algum enfermo, algum parente que sofre com algum problema, a gente fala: nossa, quase que morre. Então fala: é porque a senha da pessoa não chegou, né? Mas se nesses 5 minutos a sua senha chega, né?
E aí Paulo vai falar, né? Para quê? E o que nós devemos fazer? Abandonar as obras das trevas. Quais são essas obras? Você anotou aí, Maquilha? Eu anotei. Fala para nós aí. Devassidão, bebedices, inveja, brigas, contendas, ciúmes e outros. Né? Então, nisso aqui ela falou, devassidão, né? São orgias, atos sexuais, enfim, tantas outras coisas, né, que podem nos levar a ter uma vida sem Cristo. E esse primeiro aí da devassidão, da orgias, né, nós falando agora, vem na minha mente, é uma coisa mais comum nos nossos dias devido à tecnologia, né? O aumento da sexualidade. O aumento a facilidade a telas, né? O acesso à internet, porque antigamente o que era visto como pecado era assistir televisão, mas a televisão é limitada. Hoje em dia está na mão, né? No aparelho, a pessoa tem acesso a todo momento, né? Então ficou muito fácil, mais fácil, né? Sempre existiu, mas nos dias atuais tem sido mais difícil ainda, né? E a turma costuma dizer, né? Um copinho de vinho não tem nada a ver. Já escutamos muito isso. E aí, uma coisa, um abismo leva a outro abismo. Paulo fala, bebedeiras, né? Tem aquelas pessoas que bebem e que ficam realmente de fogo, né? São pessoas que acabam, né, tendo problemas com alcoólicos e isso pode levar quantas pessoas à morte? Quantas pessoas que não bebem, que matam outras pessoas por causa do quê? De um copo de bebida, né? E isso é muito perigoso. Briga, já viu aquela pessoa briguenta, né? Que briga com todo mundo? Cuidado, né? Mas eu pedi 5 minutos para Jesus. E é isso que aquilo falou, né? Cuidado com esses 5 minutos. E se der um infarto nesses 5 minutos? E se não der tempo de pedir perdão? Isso é muito sério. Então, nós temos que entender aquilo que a Bíblia está dizendo. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos mudar, né? Como é que nós vamos mudar? Quando nós somos impactados pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus bate na nossa cara, é onde a gente fala, puxa vida, eu preciso mudar. E quando a gente muda, a gente se aproxima mais perto de Deus, né? Inveja, quantas pessoas invejosas, né? E se a gente for falar, são tantas coisas, né? Paulo fala lá em Gálatas, né? Falando sobre as obras da carne, né? E tantas outras coisas que podem nos levar a perder a nossa salvação. E às vezes a gente pensa assim, Deus me livre, não tem crente invejoso não. Eu não sou invejosa, um exemplo, a gente às vezes até fala, eu não sou não, mas às vezes a gente nem percebe. Eu conheço uma pessoa que ela sempre fala pra mim que todas as vezes que ela ora, que ela vai pedir pra Deus guardar, né, dar livramentos, uma das coisas que ela pede em oração é, Senhor, me guarda da inveja, me livra de ter inveja do meu semelhante, do meu próximo, porque isso é um mal que às vezes a pessoa não reconhece que tem, às vezes ela nem sabe, ela nem percebe, né, Hermes? E é muito triste, né? E é comum. Você mais não consegue. Comum do que você imagina. Você quer ver um sintoma? A pessoa não consegue se alegrar com a conquista do próximo. Mas você vê o teu semelhante, o teu próximo, o teu irmão, o teu parente, o teu amigo, seja quem for, às vezes não é nem próximo assim. A pessoa conquista algo, você não consegue se alegrar, você já pensa logo, eu também queria ou já põe defeito. Gente, pede, repreende, em nome de Jesus, pede para Deus tirar, libertar, porque isso não é de Deus não, e às vezes a gente não reconhece isso, e é uma coisa que faz muito mal, né? E aí Paulo fala o quê? Pra gente se vestir do quê, Maquete? Da armadura de Deus, revestir, né? Do Senhor Jesus aí, dispõe para... Aí Paulo fala pra gente se revestir de quem? De Jesus. Então, pra gente se revestir de Jesus, a gente tem que parecer com quem? Com Cristo. Com Cristo. Então, cada vez que a palavra de Deus muda alguma coisa em nós, mais nós nos parecemos com Ele. E quando a gente se parece com Ele, nós enfrentamos um mundo espiritual e material. Por quê? A gente se parecer com Ele, nós vamos dar de frente com muita coisa errada.
e se dá de frente com muita coisa errada, você vai atrair muita oposição, né? Vai ter muita gente que não vai gostar de você, vai ter muita gente que vai falar mal de você, mas se você estivesse parecendo com Cristo, ou seja, se revestindo da armadura de Deus, né, que Paulo fala lá em Efésios 6, né, dessa armadura de Deus, que nós temos que nos revestir porque nós temos que estar preparados para essa batalha. E a batalha nossa, ela é diária, meus irmãos. Ela é diária. Amém, irmã Keila? Você tem mais alguma coisa para falar aí? Amém. Igual você falou que a batalha é diária, né? Ele nunca disse que ia ser só flores, né? Ele deixou isso bem claro, né? Tem muitos aí se enganando, achando que servir a Deus, ser crente é viver no luxo, na sombra e água fresca. E não é. É uma dificuldade, às vezes, atrás de outra. Enfrenta uma luta daqui, enfrenta uma enfermidade ali e vence uma, chega a outra. E eu sempre brinco, né? Eu falo assim, Jesus, chega dessa para poder a outra vir, que essa daqui já deu. Mas é assim, a vida do crente é uma constante batalha, né? Isso a palavra de Deus nos deixa bem claro todos os dias. E temos que ficar firme com ele, aguardando a sua volta, né? É isso aí. Então, queridos, para concluir, né? É viver uma vida aguardando Cristo, ou seja, Cristo pode voltar a qualquer momento, né? E isso nos impulsiona, nós cristãos, isso nos impulsiona a abandonar o pecado e corrermos para os braços de Cristo. Amém, meus queridos? Amém. Deus abençoe a irmã Keila. Ela falou assim, não, mas é só 14 versículos, vai acabar rapidinho. Oh. Né? Já está dando 1 hora aí, e nós estamos falando, e é bênção de Deus, né? Compartilhar a palavra de Deus é maravilhoso, é muito bom, né? E a gente cada vez aprende mais. Ô, gente, quem quiser participar aí, ó, eu não sou pregadora não, viu? Não sei pregar não, morro de vergonha. Eu tô falando aqui porque não tem microfone. Mas quem quiser compartilhar, amor, Hermes, tal dia eu quero participar. Participar isso daí, ó, é um bate-papo, igual vocês estão acostumados no PG, compartilhar as experiências, falar um pouquinho, o Hermes vai ajudando, não é nem um bicho de 7 cabeças, é bom pra gente se soltar um pouco também, e às vezes conseguir falar com o próximo nosso mesmo no dia a dia. Às vezes a gente leu aqui, ó, e aí Deus prepara alguém, e isso aqui que a gente leu vai ser transmitido para alguém. Meus queridos, muito bom tê-los aqui conosco. Deus abençoe vocês grandemente. Sexta-feira, né, é o Rubens que vai estar aqui no comando do plano de leitura, né? Eu não vou estar presente, que vou estar num treinamento em São Paulo, né? Mas o Rubens vai estar aqui, o pastor Demi vai estar aí também, ajudando o Rubens, e espero que vocês também estejam aí juntos para que nós possamos aí dar andamento no nosso plano de leitura, tá certo? Nos próximos, né, a Keila vai estar falando aí dos próximos livros que nós vamos ler. Então ela vai pôr em votação para vocês aí, né, 2 livros, né, e nós vamos escolher daqueles que estão participando do plano de leitura, qual desses 2 nós vamos estar lendo o próximo, que daqui 3 capítulos a gente acaba o livro de Romanos, e aí nós vamos iniciar outro livro, tá certo? Então, aqui ele vai colocar para vocês aí sexta-feira, provavelmente, né, o sexta, segunda e quarta, né, que vai finalizar, e quarta-feira nós vamos anunciar já qual vai ser o livro que nós vamos começar a ler. Beleza? Eu já vou deixando de votação, tanto aqui na hora do plano de leitura, aí nas mensagens, como também no Instagram, no status, tá certo? Bom? Então tá acabando, irmã Keila, faça a oração, você tem 30 segundos para fazer essa oração e agradecer a todo o povo que está com a gente aí. Amém, Deus abençoe a todos, viu? Sexta-feira estaremos aqui. Caiu. Amém. Pode fazer a oração que no YouTube ainda tá. Ainda tá? Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, nessa noite, por cada um que esteve aqui conosco, aprendendo mais e mais a Tua palavra, Senhor. Continue, Senhor, nos ajudando, nos instruindo, dando sabedoria e entendimento para que possamos, Senhor, não só ouvir, mas praticar a Tua santa e bendita palavra. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. E nós estaremos aqui, então, sexta-feira, para mais um dia de plano de leitura. Um abraço, beijo no coração e até lá.